meditar na palavra de Deus, Atos capítulo 9. Em Atos 9 nós lemos muito sobre a conversão de Saulo. Hoje nós vamos ler sobre Dorcas, a ressurreição de Dorcas. Ressurreição de Dorcas é a primeira ressurreição registrada, realizada pelas mãos dos apóstolos. Pedro vai ser um instrumento de Deus para essa ação maravilhosa do Senhor. E nós vamos ler esse texto para meditarmos na palavra de Deus no tema de um testemunho eficaz. Um testemunho eficaz que nos serve como um exemplo de fé na vida de Dorcas. Em nenhum outro texto Dorcas é mencionada, só aqui. Nós não sabemos do que ela morreu, porque o texto não menciona, nós vamos ler, você vai ver. Não sabemos quantos anos ela tinha, a Bíblia não nos revela também. Mas sabemos que ela é da cidade de Jope, a mesma cidade onde um dia Jonas tomou o navio, primeiro para Tarsis, fugindo do propósito de Deus. Depois tomou o navio na direção do que Deus lhe enviou, a Nínive. Jope é uma cidade a 55 quilômetros de Jerusalém. Hoje se chama Jaffa, ao sul de Tel Aviv. E é lá que essa mulher morava. Dá a entender, pelas pesquisas, que é lá que ela recebeu o Evangelho. É lá que ela servia ao Senhor como uma verdadeira discípula de Cristo. É lá que ela exercia a sua fé. É lá que ela semeava o Evangelho. Provavelmente, Jope foi evangelizada por Filipe, um diácono. Diácono que é eleito como diácono da igreja em Jerusalém, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, e que quando vem a perseguição à igreja, aos irmãos da igreja, a partir do capítulo 8, porque um diácono vai ser morto, apedrejado, Estevão, e uma perseguição vai se intensificar junto à igreja, ele vai sair pelo caminho, vai sair de cidade em cidade, vai sair falando das grandezas de Deus, vai sair semeando o Evangelho. Provavelmente Filipe, o diácono Filipe, é aquele que leva a mensagem de Deus a Jope, e ali nasce uma igreja também, um grupo de discípulos, homens e mulheres, jovens, crianças, famílias, que passavam a ver em Jesus o seu Salvador. É ali que Dorcas morava, é ali que ela servia ao Senhor, é ali que ela dava o testemunho da sua fé, é ali que ela semeava o Evangelho na sua vida, no seu viver. Então, o texto já está aí projetado, capítulo 9, verso 36 ao 42. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzida quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores a vir ter conosco. Pedro atendeu, foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercavam, chorando e mostrando-lhes as túnicas, vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Que Deus dê graça à nossa vida, ao nosso coração, que seu Espírito seja aquele que conduz o nosso entendimento no revelar da sua palavra, do seu propósito, à nossa vida, na reflexão que fazemos desse texto, desse acontecimento tão precioso, de um testemunho eficaz, de um exemplo vivo de fé, que nos desafia. Às vezes nós olhamos para os textos bíblicos, para os acontecimentos bíblicos, olhamos, avaliamos o acontecimento do crescimento da história da igreja,
Vemos o Senhor usando homens e mulheres de forma muito especial, muito extraordinária, na sua fé no Senhor, no seu serviço à causa do Evangelho da igreja. E nós ficamos perguntando por que acontece com eles e conosco não, né? A verdade é que para cada pessoa, Deus tem um plano e um propósito, e cada pessoa é diferente na sua dedicação, na sua busca por Deus. E nós não temos como responder isso, vamos ter isso respondido diante de Deus na eternidade, mas olhando para esse texto, queremos tomar algumas coisas que possam nos botar num caminho onde o nosso testemunho seja desafiado a ser também eficaz, como dessa mulher. Que quando Pedro chega lá e quando esse texto é escrito aqui por Lucas, o autor de Atos, ela já tinha dado o seu testemunho, ela já tinha vivido a sua fé, ela já estava morta. Depois ela retomou, mas Deus lhe trouxe dentre os mortos pelo seu poder. E é bom lembrar que aqui, depois, o que é glorificado não é o nome de Pedro. A igreja entende bem, é poder de Deus, é ação de Deus. É glorificado o nome de Cristo. É dado honra, é dado glória ao Senhor, não a Pedro. Ele é apenas um instrumento, a igreja entende isso. Ele não é o agente, ele é aquele por meio de quem o Senhor fez. Quem faz é Deus. Quem abençoa é Deus. Quem tem poder é Deus. Nós somos instrumentos. Às vezes nós destacamos a pessoa, o homem, a mulher de Deus, o homem, a mulher de oração, o homem, a mulher que ora e que acontece, o homem, a mulher que faz. Essas coisas, irmãos, não somos ensinados na Escritura. Na Escritura nós vemos homens sendo usados, mulheres sendo usadas, mas glória e honra, destaque só se dá ao Senhor. Somos instrumentos. Deus pode fazer pela nossa vida ou pode não fazer. Depende do querer que Ele tem, do propósito que Ele leva no coração e na alma com respeito àquela situação, àquela circunstância. Aquilo que Ele entende que vai ser bom. E aquilo que Ele acha que deve ser feito, precisa ser feito. Aqui nós estamos vendo o extraordinário, uma ressurreição, né? Jesus mesmo ressuscitou poucas pessoas. Agora Pedro, dando continuidade aos sinais e prodígios da igreja e do exercício da fé, no poder de Deus, vai ressuscitar a primeira pessoa, pelos relatos bíblicos, que recebe de Deus a graça da ressurreição, é por meio de Pedro. É nesse momento aqui, é na cidade de Jope, é junto aos discípulos, é junto à igreja. Então, algumas lições que eu tomei para nos desafiar também, né? Quem sabe a intensificar a nossa fé e a conduzir o nosso testemunho de maneira eficaz, de maneira que o nome de Deus seja glorificado, que as pessoas sejam abençoadas através da nossa vida, como é abençoado ali por meio da vida dessa mulher. Dorcas significa gazela. É um trato carinhoso. E era muito usado pelos gregos, e aqui também por judeus, né, para se referir, né, às pessoas que são queridas, que são amadas. Gazela. Esse termo foi usado também por Jesus no momento da ressurreição de uma menina, né, que ele tomou também pela mão, que ele depois ordenou os pais que a alimentassem, para que ela pudesse continuar com o ciclo da sua vida. E aqui nós vamos observar esse ciclo da fé, do testemunho, de uma mulher, de uma irmã, de uma discípula de Cristo, chamada Dorcas. E a primeira coisa que nós vemos é que o ser discípulo exige de nós fé. E essa mulher era chamada discípula de Cristo porque confiava no Senhor, com certeza. Ela é identificada como aquela que servia ao Senhor, que tinha na sua vida o propósito de viver para a glória de Deus. Uma mulher cristã, que segue o ensino de Cristo, que expressa confiança no propósito de Deus, no plano de Deus, de salvar o perdido. Uma mulher que entrega a sua vida, que dedica o seu tempo, que quer ser usada e foi usada como instrumento de Deus de alguma maneira, para que o nome de Deus fosse glorificado. Diz o texto que está ali a mulher, né?
de um nome, Tabita, que também é conhecida como Docas, discípulo de Cristo. Essa expressão é muito preciosa para nós, porque o discípulo de Cristo, nesse tempo, é aquele que está pronto, ou aquela que está pronta para dar até a própria vida. Se identificar com o cristianismo, se identificar com a pessoa de Jesus de Nazaré, debaixo de uma perseguição ferrenha de judeus e romanos que estão se iniciando, é colocar a vida em risco. E essa mulher, no exercício da sua fé, no amor que ela tem ao Senhor, no amor que ela tem ao nome de Cristo Jesus, ela se identifica como discípulo de Cristo, na cidade. É assim que ela é chamada, é assim que ela é conhecida. Uma cristã, uma mulher cristã. Uma mulher que exerce fé, que exerce confiança no Senhor, que põe a sua vida à disposição para servi-lo. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Com certeza essa mulher estava no propósito de agradar o Senhor com o seu viver, com o seu testemunho, com as suas ações, com enfrentar as suas lutas, com o propósito de sustentar na vida o Evangelho que pode ser semeado, precisa ser semeado, que anuncia a Jesus de Nazaré, o crucificado em Jerusalém, como enviado de Deus para salvar todo aquele que nele crê, pelo seu sangue que foi vertido na cruz. Essa mulher é identificada assim, uma mulher cristã, uma discípula de Cristo. Que bom se nós fôssemos identificados assim por todos que nos conhecem, né? Mais do que como pastor, né, ser identificado como discípulo de Cristo, mais do que como professor, ou maestro, ou engenheiro, ou advogado, ou doutor, né, ou doutora, ou professor. As pessoas saberem primeiro que nós somos discípulos, que nós temos a nossa fé em Cristo, que é nele que nós colocamos a nossa confiança, que é a ele que nós amamos, que é os princípios da sua palavra, do seu querer, que nós sustentamos na vida, que é o viver em Cristo que nós buscamos para o nosso viver, que é estar semelhante a Cristo, ou ser semelhante a Ele, que nós nos preocupamos em ser. Não a ser semelhante a fulano, a beltrano, a ciclano, aqueles são famosos, que estão famosos por TV ou por internet, ou pelos filmes de Hollywood, né? Mas nós buscamos como alvo da nossa soberana vocação, o Senhor Jesus, ser igual, para o nosso viver ser o viver em Cristo, para o nosso morrer ser um lucro em razão do exercício da fé. Essa mulher vivia isso, vivia a sua fé, exercia a sua fé, dava o seu testemunho, se identificava como uma mulher cristã, era conhecida e reconhecida na cidade, como aquela que amava o Senhor Jesus e seguia os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos. É desse evangelho, e junto a esse evangelho que ela dava a sua vida, em razão desse evangelho que ela era conhecida e reconhecida. Dorcas, uma mulher cristã. Esse é o primeiro desafio para nós, quando nós olhamos e desejamos ter também um testemunho de fé eficaz. Nós temos que ter a preocupação de que as pessoas vejam em nós o nosso Senhor, vejam no nosso viver, nas nossas decisões, nas nossas ações, naquilo que a gente de fato valoriza, aquilo que o Senhor valoriza. Mesmo que seja diante de ameaças, mesmo que isso nos coloque em risco ou perigo, mesmo que de alguma forma essa identificação com Cristo possa gerar outros prejuízos para nós, na vida financeira, nos negócios, mas que a gente sustente a integridade que a fé pede, a fidelidade que o Senhor espera, a transparência, a justiça, a paz, que o Senhor quer ver naqueles que são chamados discípulos. Essa mulher é assim. Por isso seu testemunho é eficaz. Por isso o que ela faz, ele frutifica, tem resultado, abençoa. E é isso que nós conseguimos ver aqui depois, né? Discípulo de Cristo que exerce a sua fé, que agrada a Deus, o seu posicionamento de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé que se manifesta nas obras. Fé que se manifesta nas obras. E aí nós temos que lembrar alguns textos de Tiago. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Tiago capítulo 1, faça isso. Quero ler alguns versículos com você no capítulo 1, no capítulo 2,
porque Tiago é aquele que nos desafia a viver a fé que se manifesta nas obras. Ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Que aquele que diz que crê em Cristo, mas não segue o mandamento de Deus, aquele que diz que confia no Senhor, que vive para o Senhor, mas não traz na sua vida as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho, ele tem que repensar sua fé. Uma fé só intelectual, uma fé que só serve para a sua convicção, que não manifesta Deus em nada, não manifesta o querer de Deus em nada, nós temos que repensar. E aí, Tiago vai falar dessas coisas para nós. Eu quero ler primeiro, Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, às vezes, nós só ouvimos a palavra, não praticamos, e achamos que somos discípulos. Deixamos o portão do templo e esquecemos daquilo que Deus trouxe como instrução à nossa vida. É como a parábola do semeador que Jesus contou. Você vê que a palavra é boa, ela chega para o seu coração, mas quando você sai da porta do templo, ela é tomada, ela é esquecida. Por algum motivo, ou um passarinho tomou, né? O diabo não deixou nem que ela viesse a germinar. Tirou da sua mente, tirou do seu coração, tirou da sua vida. Falou, você ouviu aí, vamos praticar isso mais tarde, quando você for mais velho. Agora é vida que segue. Ou então nós saímos e somos tomados pelas coisas da vida. As circunstâncias da vida vêm como espinhos que sufocam. Os problemas da vida vêm como espinhos que crescem junto e matam a planta, matam o resultado da palavra. Ela não é praticada. Ou então nós nos esforçamos, mas é como a planta de pouca raiz, que é semeada na pedra, né? Quando vêm os problemas, as lutas, as aflições, nós buscamos os nossos caminhos, nós nos esquecemos do propósito de Deus. Nós somos tomados pela nossa ansiedade, nós já queremos mexer os nossos pauzinhos, resolver por nós mesmos. A palavra de Deus morre. Se vierem aflições ainda, se vierem perseguições, muito mais. Vamos abandonar a nossa fé e o propósito de Deus para nós. Tiago está dizendo, não, a nossa fé tem que ser aquela fé que se torna presente na nossa vida. A palavra de Deus que nós ouvimos, que é semeada no nosso coração, tem que ser praticada, porque se formos somente ouvintes, nós estamos enganando a nós mesmos, não somos bons discípulos. Não vamos dar bom testemunho. Não vamos exercer uma fé eficaz. E aí ele segue dizendo nos versos 25 a 27, do mesmo capítulo 1. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, será feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então vai envolver a prática da nossa vida, o nosso viver do dia a dia, a atenção que damos para os necessitados de verdade, a maneira como guardamos puro o nosso coração e meditamos na palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. E buscamos o conhecimento de Deus e da sua palavra, que nos revela a pessoa de Cristo, porque Ele disse que nós erramos, nós pecamos, porque não conhecemos as Escrituras ou o poder de Deus. E não é um conhecimento intelectual que Ele está dizendo, Ele está colocando o conhecimento que é levado para a prática, que é exercido na vida. Porque às vezes nós sabemos, podemos citar os versículos, as promessas de Deus, mas temos que saber se isso é parte da nossa vida. Se quando somos desafiados nesse texto, nesse tema, nessa promessa, nós obedecemos, nós confiamos de fato. Então Tiago ele vai mostrando aquilo que se vê na vida de Dorcas, porque Dorcas é aquela que assiste o necessitado. Ela expressa amor a Deus sobre todas as coisas, está exercendo a sua fé, ela expressa amor ao próximo. Ela morreu
O texto diz: mulher cristã, que dava esmolas, que cuidava da viúva e do órfão, que assistia o necessitado na sua necessidade, apanhando um pouco daquilo que Deus lhe dava para oferecer auxílio àquele que precisava. É claro que ela não podia ajudar todo o necessitado, como eu não posso, como você não pode, mas a gente vê pelos textos bíblicos que ela fazia por alguns, especialmente pelas viúvas. Ela tecia roupas, vestidos, e doava para essas mulheres que não tinham recursos para comprar o vestido na loja. Ela usava do seu conhecimento, da sua habilidade, para tecer roupas. E com certeza fazia mais, deveria doar algum alimento para elas levarem para suas dispensas também, mas o que elas têm ali para mostrar a Pedro é roupas que foram feitas por Dorcas, que as assistiam, roupas que elas estavam vestindo, usando, porque houve um coração misericordioso, um coração que ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Porque o exercício da fé é o exercício que tem que nos levar às obras. Nós não somos salvos em razão das obras. Dorcas não fez isso para ser salvo. Ela fez isso porque ela já era salva. É cumprimento do seu dever cristão. No reconhecimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele já tinha feito, pela graça maior que Ele já tinha concedido em Cristo. Na certeza de que Deus é aquele que prepara boas obras, para que aqueles que recebem a nova vida em Cristo possam andar nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Ele nos tira das trevas para a sua luz. Ele faz de nós novas criaturas. Ele nos salva pela sua graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas no verso 10 ele fala, mas ele preparou as obras, para que nós andássemos nela, para que nós as praticássemos, como exercício da nossa fé. Porque fé sem obra é morta. Fé sem atitude, fé sem obediência a Deus, fé sem amor ao próximo, fé sem amor a Deus sobre todas as coisas, é uma fé que não alcança o seu efeito, que não traz a sua eficácia, que não dá o testemunho que precisa ser dado com respeito a Cristo. Capítulo 2 de Tiago, verso 8 e 9. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então Tiago vai colocando algumas coisas que faz parte do viver do cristão, ou que pelo menos precisa fazer. O auxílio ao necessitado, o cuidado com o próprio coração, com a própria alma diante de Deus, para não entrar em transgressão e pecado, sendo exemplo, para os demais da fé e para aqueles que estão à sua volta, para que vejam em vocês a pessoa de Cristo, o mandamento de Cristo, conheçam a santidade de Deus, na santidade da sua vida, na pureza, na integridade do seu viver. E agora ele está dizendo, olha, há outras coisas que envolvem a nossa prática do Evangelho, e ele vai citando algumas coisas aqui, que nos leva a pensar sobre o amor ao próximo como a nós mesmos, e no quanto às vezes fazemos acepção de pessoas. Ele vai falar aqui de lugares que são dados, oferecidos aos ricos e não aos pobres do templo. Lugares e identificação que é dada aos ricos e não aos pobres, na nossa vida, na nossa casa, na nossa mesa. Quando damos boas-vindas aos ricos e fechamos a porta aos pobres. Ele chega a dizer, não é na verdade os ricos que vos oprimem, porque nunca é os pobres que nos oprimem, é sempre os ricos. Os que têm mais poder, os que têm maior título, os que sentam nas cadeiras mais importantes, os que exercem maior autoridade. Eles exercem maior autoridade, eles têm melhores salários. Mas a esses nós temos inclinação para dar o confete, para dar o aplauso, para dar a recepção. Aos pobres nós às vezes fechamos as portas. O Evangelho nos chama ao contrário. Bom, ele nos chama a amar a todos, mas ele diz que todos têm que ter lugar na nossa vida. Todos têm que ter o respeito.
Todos têm que ser a mesma acolhida, todos têm que receber a mesma consideração. Mas nós seres humanos, na nossa humanidade, nós temos essa tendência mesmo. Aqueles que têm título, aqueles que têm nome, aqueles que têm salários altos que nós sabemos, às vezes nós queremos receber melhor. Deveríamos receber a todos igualmente. Então o Tiago está mostrando que isso faz parte da vida do Evangelho, da prática do Evangelho, da prática da fé. Não posso ser só um ouvinte, eu tenho que ser um praticante da palavra. E o praticante da palavra e ser praticante da palavra me desafia a muitas coisas, inclusive em não fazer acepção de pessoas. Capítulo 2 ainda, verso 14 a 18, vem outras ordenanças que fazem parte da vida daquele que ouve e pratica. Que com certeza Dorcas observava também. Capítulo 2, verso 14 a 18. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa, necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-os e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então nós vemos na vida de Dorcas um procedimento de alguém que ouve e pratica a palavra, que é uma característica daqueles que são discípulos, que são homens cristãos, que são mulheres cristãs, que são jovens, adolescentes, crianças cristãs. No ouvir da palavra de Deus, no praticar, somos desafiados a procedimentos diferentes daquele que nós encontramos no mundo. Procedimento diferente daqueles que nós vemos nas pessoas, na maioria das pessoas por aí. Somos desafiados a fazer diferente, fazer diferença, remar contra a maré. Sair do normal, viver o extraordinário. Porque o Senhor é aquele que nos coloca no caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Amor a Deus, exercício de fé, de confiança, de busca pelo Senhor, de serviço à sua causa, mesmo colocando aí a nossa vida, se tivermos que correr risco, que corramos. Se formos desmerecidos por isso, se alguém, quem sabe, nos enfrentar, se alguém nos menosprezar, nos colocar à margem, usar de indiferença com a nossa vida, se viermos a ser prejudicados de alguma maneira, não importa. Viver é Cristo. Importa ser discípulo, mais do que ser conhecido, reconhecido pelo nosso título, pelo nosso trabalho, pelo carro que a gente tem, pela função que a gente exerce. Nós somos primeiros discípulos de Cristo. Precisamos ser conhecidos como cristãos. Amor a Deus, amor ao próximo, dá esmola, cuida das pessoas necessitadas. Vive o Evangelho, pratica a palavra de Deus. Cuida da sua espiritualidade, cuida do seu procedimento para ser exemplo aos menores, aquelas pessoas que estão à nossa volta, aos demais. Não faz acepção de pessoas, não estimula a guerra senão a paz. No que depender de vós, tem de paz com todos. Não podemos citar aqui várias ordenanças bíblicas, ordenanças de Deus para nós, que nos desafia a prática da palavra. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Se pedir para caminhar 1 milha, vai 2. Situações do nosso viver. Tiago identifica muitas outras aqui, mas eu já vou parar nessas. Acho que já serve para nós de exemplo do que está acontecendo na vida de Dorcas, do que precisa acontecer na nossa vida, quanto a ouvir e a praticar a palavra de Deus. Nós temos que ser mais do que ouvintes, senão nós estamos enganando a nós mesmos. Nós temos que ser praticantes. Mostra essa fé que você tem com as obras, ou sem obras, né? Eu com as obras vou mostrar a minha fé. O que a gente crê, o que a gente acredita, a fé que a gente abraça em Cristo, ela tem que gerar mudanças no nosso viver, porque é ela que nos dá a nova vida, o nascer de novo. Aquilo antes, o que era carne é carne, mas agora o que é espírito é espírito. A nova vida faz de nós nova criatura. Coisas velhas, erradas, vão passando, porque a palavra de Deus vai entrando
e vai gerando coisas novas, da nossa obediência, do nosso propósito de servir com eficácia o Senhor. Fé que se manifesta nas obras que nós vemos na vida de Dorcas. Tiago cita 2 exemplos, porque ele diz que a nossa fé é aquela que nos justifica diante dos homens. Ele cita Abraão, no seu testemunho de fé, quando Deus pede o sacrifício de Isaac. E você pode ir para Gênesis, capítulo 15, você vai ver que é um momento em que Isaac, que ele recebe homens de Deus na sua casa, anjos de Deus, que vão dizer, você vai ser próspero na sua família vai se tornar uma grande nação, vai ser tão grandiosa como o número das estrelas dos céus ou da areia do mar. E Deus está prometendo para ele prosperidade, família abençoada. E vai dizer assim, da sua família há de ser abençoada todas as famílias da terra. Está anunciando a Cristo que há de vir da linhagem dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, da linhagem de Davi. E ele faz essa promessa de uma nação numerosa. O tempo passa e essa nação ainda não aconteceu. Abraão conseguiu, com a compreensão de Agar e com a provação dela, ou de Sarai, sua esposa, cedendo a sua serva Agar, ter um filho, Ismael. Não é o filho da promessa. Vai vir ainda Isaac. Isaac vai nascer e vai vir só no capítulo 22. A promessa é feita no capítulo 15. Esse menino vai nascer, capítulo 21, capítulo 22, ele é pedido à prova para que ele seja sacrificado. Ele vai subir para o monte de Deus, o monte que depois vai ser chamado o monte de Deus proverá, para fazer o sacrifício do menino. No caminho o menino vai questionar, pai, eu vejo a lenha, eu vejo o material para o fogo, mas eu não vejo o cordeiro. E ele vai dizer, Deus proverá. Chegando lá, ele monta o altar, ele coloca o menino para ser sacrificado, ele levanta o tutelo para sacrificar o seu filho conforme Deus lhe pediu. E o anjo de Deus lhe segura a mão e um cordeiro é providenciado. Gênesis capítulo 22, verso 8, depois do verso 12 a 18. E ele vai dizer que Abraão é justificado por sua fé, por sua confiança, por sua obediência. A fé que foi exercida em obra. Primeiro, ele foi obedecer ao Senhor. Ele montou o sacrifício, ele colocou o seu filho. Ele dispôs o coração para ofertá-lo ao Senhor. Um desafio difícil. Deus está pedindo aqui o filho. E no desafio da sua fé, ele vai sacrificar o próprio filho. Deus provou-lhe a fé, Deus poupou-lhe o filho, Deus providenciou o cordeiro. Mas diz o texto que ele foi justificado. Justificado diante dos homens, justificado na presença de Deus, quando expressou a sua obediência, na confiança de que Deus falou que ele ia ter uma grande nação. Deus já deu um menino na sua muita idade, ou Deus ia ressuscitá-lo, ou ia trazer um outro filho. Ele confiava que Deus ia dar um jeito, para ele ter essa nação numerosa, porque a promessa de Deus haveria de se cumprir. Para ele ter a família abençoada, e da sua casa ser abençoado outras casas, outras famílias da terra. Então é a fé que é evidenciada, justificada pelas obras. Por isso ele foi chamado pai da fé. Depois é mencionado um outro personagem, muito diferente de Abraão, Raabe, a mulher que acolheu 2 espias na sua casa, quando Josué enviou pessoas para avaliar a cidade de Jericó. O número dos seus exércitos, onde estava a sua força e a sua fraqueza. E ela os acolheu em casa. É uma prostituta. Uma mulher da vida. Que diz o texto que entendeu que eles foram enviados em nome de Deus. Que a cidade de Jericó ia ser subjugada, ia ser tomada pela nação de Israel. Não só aquela cidade, como outras cidades à sua volta. Porque ali era o momento de Deus entregar aquele povo nas mãos dos judeus, a quem Deus já havia resgatado do Egito com mão forte, com mão poderosa. Eles chegam na casa dela, ela os acolhe. Josué capítulo 2.
ela os esconde, chega os guardas, porque ela é denunciada. Ela diz, você recebeu em casa aqui 2 homens, 2 hebreus, ela vai dizer, recebi. Eu não sabia que eram hebreus, eles bateram aqui, eu os recebi, mas logo que os identifiquei, eu já fechei a porta. Eles desceram aí pela rua. Eles estavam guardados no eirado do telhado, escondidos atrás dos feixes. Ela se apresenta a eles e ela faz um pedido. Vocês vão herdar, vocês vão destruir a cidade, que eu seja preservado, eu, meu pai, minha mãe, os meus familiares. Eles dizem, aqueles que estiverem na tua casa serão preservados, mas eles têm que estar aqui. Pegaram uma fita, deram para ela amarrar na janela, para que a casa fosse identificada. Nós sabemos, irmãos, quem derruba os muros de Jericó não é a mão do exército hebreu, judeu, é a mão de Deus. Nós tivemos a oportunidade de visitar Jericó, as muralhas de Jericó. 4 metros nas muralhas para dentro da cidade, 2 metros da muralha para fora, com um vão de aproximadamente 2 metros também, entre uma muralha e a outra. As casas dos pobres, dos marginalizados, eram construídas em cima do muro. As casas dos ricos, daqueles que tinham ganho, era dentro dos muros da cidade. Eles estavam bem protegidos. Os pobres, os marginalizados, estavam em cima. Se houvesse algum ataque, é a primeira casa a receber as flechas, as pedras, os ataques. Por isso que eles entram pela porta e descem pela janela, porque na janela eles já estão na segunda muralha. E ali eles conseguem fugir e se esconder por 3 dias nas cavernas em volta de Jericó, porque foi a orientação de Raabe. Os guardas vão sair à procura, se esconde lá 3 dias, eles vão desistir, vão voltar. Aí você vai embora e segue o seu caminho. Mas não se esqueça de mim, nem da minha casa. Eles acertaram o acordo. Toda a muralha foi destruída. Deus preservou a casa daquela mulher, aqueles que estavam ali foram resgatados. Porque ela exerceu confiança no Senhor e naquilo que Deus haveria de fazer. A fé evidenciada pelas obras. Fé sem obra é morta. Fé com obra traz resultado. Deus contempla o nosso coração. No coração há fé. E Ele corresponde à fé que Ele vê, que Ele contempla em nós. A destruição da cidade é capítulo 6 de Josué. A preservação daquela família, de todos que estavam dentro da casa, verso 16. Mas há uma outra ensino que esse texto traz para mim, que eu quero compartilhar com vocês. É que o exercício de um bom testemunho, a evidência de uma vida de fé, ela é aquela vida que consegue gerar bênçãos de Deus, que promove impacto na sociedade. A mulher morre, Pedro está numa cidade bem próxima. Ele é chamado, chega lá, e as viúvas vêm mostrar o que elas receberam. A presença daquela mulher fazia diferença, gerava impacto na cidade. As mulheres, as viúvas vinham. Aqueles que receberam esmola, aqueles que receberam auxílio, viram a sua necessidade ser suprida. Aqueles que de alguma forma receberam o amor de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus, o auxílio, o socorro de Deus, por meio daquela mulher. Dorcas. Estavam ali agora, junto ao seu túmulo, chorando, lamentando a perda de alguém que poderia não ter título nenhum, não sentava em nenhuma cadeira de governo de Jope. Não era nenhuma autoridade. Não tinha o governo da cidade na mão. Não precisava cuidar do povo, da gente, mas cuidava. Cuidava em razão da sua consciência de fé. Cuidava da maneira que ela podia, da forma que ela podia. Não fazendo aquilo que não podia ser feito, mas não deixando de fazer aquilo que ela poderia fazer. Deus jamais vai pedir de nós uma coisa que a gente não pode. Mas Ele disse que quando a gente sabe que pode fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Quando a gente não cuida, quando a gente negligencia a necessidade do outro, quando a gente se mantém indiferente com a dor de alguns que podem ser socorridos por nós. Você não consegue socorrer todo mundo, nem eu.
mas há algumas pessoas que Deus quer socorrer a partir da sua vida. Porque a partir da sua vida Ele vai fazer a diferença naquela outra vida lá. É o sorriso que você vai levar, é a mão que você vai estender, é o perdão que você vai conceder, é a compreensão que você vai ter, é o alimento que você vai doar, é a roupa, é o dinheiro às vezes, mas nem sempre é o dinheiro, às vezes é só a companhia mesmo, é só a presença, é só o fato de você estar junto. Às vezes não nos custa nada financeiramente, custa do nosso tempo. Mas nós estamos envolvidos demais conosco mesmo. Estamos envolvidos demais com os nossos projetos, com as nossas necessidades. E não dá para parar. E não dá para perceber a dor que o outro tem. Eu falo isso com vocês, isso é a partir de mim também. Mas nós temos que ver nesse texto, que se nós queremos ter um testemunho eficaz, se nós queremos exercer uma fé que muda o mundo, que chama a atenção para Cristo, para Deus, para a graça de Deus que em Cristo se revela, nós temos que olhar de verdade, olhar como aqueles que podem mudar a sociedade, impactar a sociedade, se não a cidade toda, a vida de alguém, fazendo a diferença ali, socorrendo, ajudando. Na vida de integridade, na vida de temor, na vida de obediência a Deus, na vida de disposição para servi-lo, amor a Deus sobre todas as coisas, mas também na vida que expressa amor ao próximo. Nós já lemos o texto, na abertura do nosso culto. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21. E para aqueles que se dispõem a um bom testemunho, um testemunho eficaz, um exercício de fé que glorifica o nome de Deus, que leva a obediência à prática da palavra, ele é recompensado. Recompensado por Deus. Deus o olha para derramar das suas bênçãos. Pedro olha a ação daquela mulher, o impacto que aquela mulher traz na vida das pessoas, o socorro que ela dá, a prática da palavra no seu viver. Uma mulher sendo reconhecida, identificada como uma mulher de Deus, uma mulher cristã. Na verdade, Pedro pede para que todos saiam, ele ora, ele agradece a Deus, ele glorifica a Deus, com certeza nessa oração, ele coloca aquela situação nas mãos de Deus e depois ele a toma pela mão. E ela acorda, e ela se senta diante dos seus olhos, e ele a coloca de pé, e ele leva até as pessoas, porque ele havia pedido que todos se retirassem daquele local. E quem sabe agora numa grande sala da casa, ele a apresenta viva. E glória e honra ao nome de Deus é dado. Pelo poder de Deus, que recompensou aquela mulher com a ressurreição. Nós já temos de Deus a garantia da nossa ressurreição. Para viver com o Senhor na eternidade, pela fé que exercemos. Mas nós sabemos que quando nós exercemos a nossa fé, quando nós demonstramos confiança no Senhor, quando Ele olha em nós como filhos obedientes, a sua palavra, ao seu querer, Ele nos recompensa também. Ele faz o que pedimos, Ele faz o que pensamos, Ele faz mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que nós opera. A graça de Deus, ao recompensar do Senhor, para a vida daqueles que exercem fé, que dão um testemunho eficaz. Como nós vimos na vida dessa mulher, não sabemos a idade que ela tinha, não sabemos de que ela morreu, mas sabemos que Deus a recompensou. Porque estava dentro do seu querer, dentro do seu propósito. Então, há algumas implicações que eu quero compartilhar com você. Primeiro, o testemunho da fé precisa nos tornar uma pessoa melhor todo dia e deve nos colocar de tal forma na vida da pessoa que a gente ajude aquela pessoa a se tornar melhor também e ter uma vida melhor. Quando eu sou obediente a Deus, quando eu olho para a palavra de Deus, como aquele que quer praticar, não aquele que engana a si mesmo, cada dia que eu me coloco diante da palavra de Deus, Deus vai me transformando numa pessoa melhor. Vai tirando as arestas, vai aperfeiçoando, vai tirando a inclinação carnal, vai trazendo a ação do Espírito.
vai eliminando toda a obra, né, dos frutos da carne, vai efetuando em nós, vai tirando todas as obras da carne, vai efetuando os frutos do Espírito. É uma caminhada que nos torna melhores, melhores amigos, melhores cônjuges, melhores pais e mães, melhores vizinhos, melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores cristãos, melhores servos de Deus. Caminhada com Deus é para nos tornar melhor, e quando Ele nos torna melhor, nós tornamos a vida de alguém melhor de alguma maneira, em algum instante. Você pode ter certeza disso. Alguém está sendo abençoado quando Deus te abençoa. Deus abençoava a Dorcas, ela abençoava as mulheres, os órfãos, ela dava esmola, ela socorria as pessoas. Nosso objetivo na vida tem que ser parecido com Cristo. Aquele que nos amou até a morte de cruz, amou quando éramos pecadores. É amor ao próximo. Não vim para ser servido, vim para servir. E para servir eu vou ter que dar a minha vida em resgate por muitos. Nós temos que ter esse agir. Esse agir que leva às pessoas o amor de Deus, a graça de Deus, como Cristo trouxe da graça de Deus para nós. Não mediu esforços, se entregou por nós, deu a sua vida, verteu o seu sangue em nosso lugar. Quanto mais você exerce a sua fé, mais produtivo você se torna para o reino de Deus. Mas mais Deus abençoa a sua vida, mais Ele traz para o seu viver. Mais Ele deposita na sua despensa. Mais resultado Ele dá ao seu trabalho. Mais força, mais coragem Ele te dá para enfrentar os problemas, para transpor os obstáculos. Mais graça, mais bondade de Deus vem para a sua história e para a minha. Então é isso que Dorcas viveu. É isso que Deus nos desafia a viver. Para que o nosso testemunho seja eficaz, para que a nossa fé seja essa fé confiante que traz resultado de Deus à nossa vida. Quando Ele contempla o filho obediente, a filha que ouve e pratica a sua palavra, que ama ao Senhor sobre todas as coisas, que ama ao próximo, como a ti mesmo. É o resumo dos mandamentos que Cristo mesmo nos deu. Não é inventado pela igreja ou pelo pastor da igreja. É Jesus que disse. A pergunta é, esse tem sido o seu testemunho? O meu? Essa é a fé que você tem exercido? As pessoas têm conhecido, reconhecido a graça de Deus, o amor de Deus, a provisão de Deus. Têm conhecido e reconhecido o caminho de Deus que salva o perdido. Na sua vida, como podia ver na vida de Dorcas. Se nós partirmos agora, será que alguém vai sentir saudade? Alguém vai dizer, esse muito me abençoou, essa muito me abençoou na vida, vai fazer muita falta. Então é isso que nós temos que nos perguntar, nós vamos fazer falta? Nós deixamos um legado, nós deixamos uma marca. Se não para todo mundo, para alguém, se não para uma cidade inteira, para aqueles que Deus tem nos dado possibilidade de conviver, de servir, como aqueles que servem ao Senhor. Que Deus te abençoe dessa maneira e que Ele te recompense por aquilo que você já tem feito ou por aquilo que você possa fazer a partir do desafio que a palavra de Deus traz sempre ao meu e ao seu coração também.